Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Flávio Daer. Nós estamos aqui agora para apresentar para os senhores o curso de Jurisprudência Penal da Grão Online. Sem mais delongas, o primeiro tópico que nós vamos analisar é jurisprudência sobre combinação de leis penais. A gente vai analisar a combinação de leis penais no tempo e no espaço. Sem mais delongas, sempre que a gente começa a analisar o tema jurisprudência, a gente começa pela verificação se existe súmula sobre o assunto. E existe uma súmula sobre o assunto combinação de leis, que é a súmula 501 do STJ. Ela diz o quê? A cabível aplicação retroativa da Lei 11.343. Então, o que seria a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006? O cidadão, por exemplo, cometeu o crime de tráfico de entorpecentes em 2004. A Lei 11.343, ela é de 2006. Se a súmula está dizendo que ela pode ser retroativa, então ela vai ter atividade para atingir um fato que é anterior ao início da sua vigência. Então vamos lá, é cabível aplicação retroativa desde que o resultado da incidência dessa lei na íntegra seja mais favorável do que aquele que era cabível pela lei anterior. Então repara o seguinte, sendo vedada a combinação de leis. É isso que é a súmula. Agora vamos entender o histórico da súmula. Beleza, isso aqui é a Lei 6368 de 76. Isso aqui é a nova lei de drogas, tudo bem? As duas têm um preceito primário praticamente igual. Agora, o que as diferencia é o preceito secundário. O que a gente tem no preceito secundário? De um tipo penal, de um crime. A gente tem a pena, a gente tem a sanção penal. E olha só, a pena da lei anterior, ela é uma pena que vai de 3 a 15 anos. A pena da lei nova, ela vai de 5 a 15 anos. Aí você pode falar, olha, essa pena, ela é igual. Por quê? Porque a pena máxima é igual. Não, tudo bem, a pena máxima é igual, mas a pena mínima é bastante diferente. E o juiz, quando vai fazer a dosimetria da pena, ele sempre começa do mínimo legal. Então, no caso de tráfico de drogas, que é isso que trata a súmula 501, no caso de tráfico de entorpecentes, a pena atual é mais grave, muito mais grave, porque o mínimo legal dela é muito superior, tá bom? Só que a lei atual, ela tem uma situação que não havia na lei anterior. Ela tem uma causa de diminuição de pena que não existia na lei anterior. Na lei atual, se o cidadão for primário, a pena dele pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Eu sei que existem outros requisitos na lei, né? Um não envolvimento em um grau de intensidade considerável, etc, etc. Mas no fundo, o que se avalia no parágrafo 4º é a questão da primariedade. Essa situação, essa causa de diminuição, não existia na lei anterior. Tudo bem? Então, estamos aqui apresentados as duas leis. Olha só, gente. Volta aqui a me filmar um pouquinho. A gente viu aqui agora duas leis que tratam sobre o mesmo fato, sobre o mesmo crime. Quando nós temos duas leis que tratam sobre o mesmo crime, nós vamos ter a possibilidade do conflito intertemporal de leis penais. Conflito de leis penais do tempo. Quando a gente tiver uma mesma situação de fato que possa ser regida por leis penais diferentes, porque uma lei revogou a outra, o que a gente vai ter aqui? A gente precisa de ter um critério para solucionar esta situação. E aonde a gente acha esse critério? A gente tem o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E a gente tem o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. E aí a gente tem o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores
ainda que decididos por sentença condenatória. Senhores, presta atenção no seguinte. Lei penal no tempo. Quando o cidadão ele comete um crime, qual é a pena cabível para o crime que ele cometeu? A pena cabível é a pena que estava em vigor na época do fato. Como é que chama isso? É o princípio tempus regit actum, que significa que o tempo rege o ato. Tá bom? Depois o cidadão ele vai ser julgado por esse crime que ele cometeu. Qual é a pena que o juiz, qual é a lei que o juiz tem que fazer incidir para regular a hipótese? Mesma coisa, a pena que estiver em vigor aqui. Via de regra, quando o cidadão comete um crime, surge entre ele e o Estado uma relação jurídica de direito penal. Essa relação passa pela investigação, pelo inquérito policial, pela ação penal, por um eventual recurso. Aí o cidadão é condenado e transitou em julgado, então ele vai para a cadeia. Então, tem uma série de situações aqui, situações na vida penal do infrator, tá? Isso aqui tem origem no fato dele ter cometido um crime e ter surgido essa relação de direito entre o Estado e o infrator. O Estado quer impor a pena e o infrator quer permanecer livre. O Estado quer fazer valer o ius puniendi e o infrator ele quer fazer valer o ius libertatis. Então existe essa relação onde cada um pretende uma coisa diferente. Durante toda essa relação, qual é a regra geral em relação à lei penal? No tempo. A regra geral é essa daqui, ó. O tempo rege o ato. Essa é a regra geral. Agora, se durante essa relação acontecer de uma lei ser revogada por outra lei, aí nós vamos ter o chamado conflito intertemporal. E aí, para resolver o conflito intertemporal, é que nós usamos o inciso 40 do artigo 5º e o artigo 2º do Código Penal. E aí, a partir da leitura desses dois artigos, quais são as situações que a gente pode ter em sede de conflito intertemporal? Então, vamos ver a primeira situação. A primeira situação a gente chama de novatio legis incriminadora. Como é que funciona a novatio legis incriminadora? Você tem o tempo 1 e você tem o tempo 2. No tempo 1, um determinado fato é indiferente penal. No tempo 2, esse fato passa a ser crime. Se por alguma razão você praticou esse fato que passou a ser crime aqui e esse fato ficou registrado, aqui, quando começou a valer essa segunda lei não pode retroagir e fazer com que você venha a responder criminalmente pelo fato. Então a gente diz que nessa situação a lei nova é irretroativa. Isso está de acordo com a Constituição? Está, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, olha aqui, me filma aqui. Imagina o seguinte, você está dirigindo sobre o efeito de álcool no ano de 2007. Só que você não está dirigindo em excesso de velocidade, você não está dirigindo na contramão, você não está dirigindo em zigue-zague. Até 2008, se a pessoa estivesse dirigindo sob o efeito de álcool, mas a sua direção não gerasse perigo concreto de dano à propriedade e à incolumidade física das pessoas, tá? Aquilo não era crime.
O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro dizia que aquilo era indiferente penal. Era uma infração administrativa, ia ter multa, ponto na carteira, tudo bem, mas crime não era, aquilo era um indiferente penal. A partir de 2008, se você estiver dirigindo sob o efeito de álcool, dirigindo correto ou não, não interessa mais. Então, olha aqui, ó, vamos aqui para a tela. Se você estivesse dirigindo aqui sob o efeito de álcool, a polícia te parou, viu que você estava dirigindo sob o efeito de álcool, mas constatou que você estava dirigindo de forma regular. Depois, houve a alteração em 2008 do artigo 306. Aquela alteração pode retroagir? E aí a gente pode usar agora aquela multa de trânsito sua para fazer você responder por aquilo que agora é considerado crime? Não. A lei nova, nesse caso, é irretroativa. Primeiro exemplo de conflito de leis penais no tempo. Leis que regulam o mesmo fato de modo diferente. Novatio legis incriminadora. A segunda situação é a novatio legis in melius. O que é a novatio legis in melius? Você tem a mesma coisa, tempo 1 e tempo 2. E aí você vai ter a lei 1 e a lei 2. Só que a lei 1, ela é mais grave que a lei 2. Então a lei 1, ela é mais grave do que a lei 2. Quando você tiver essa situação, a lei nova, ó, vamos imaginar, você cometeu o crime aqui e você vai ser julgado aqui. Tá bom? A lei nova vai retroagir para alcançar esse fato. Esse fato aconteceu quando a lei nova ainda não tinha vigência, mas ela vai ter atividade, ó, ela vai incidir sobre um fato que aconteceu antes do início da sua vigência. Ou seja, a lei nova, ela é retroativa. A terceira situação que a gente pode ter é o contrário da segunda. A terceira situação é a novatio legis impeius. Na novatio legis impeius, aí a gente tem a lei 1 e a lei 2. E aí a lei 2 ela é mais grave. Aí a gente sabe que a lei 2, por ser mais grave, o que diz o artigo 5º? A nova lei ela é irretroativa. Tudo bem? Como a nova lei não pode retroagir em prejuízo do réu, então vamos imaginar, o réu cometeu o crime aqui, vai ser julgado aqui. Vai valer para ele a lei 1 ou a lei 2? Vai valer a lei 1. Então a gente diz aqui que a lei nova é irretroativa e a lei antiga, que já está revogada, é ultrativa. Como assim ultrativa? Ela vai continuar regulando esse fato mesmo após a sua revogação. Ela vai ter atividade para além do seu termo ou término de vigência. A quarta situação é a lei intermediária mais benéfica. E aí nós não temos conflito de duas leis, porque nós não temos apenas uma sucessão. Nós temos o conflito de 3 leis. Então você tem a lei 1, a lei 2 e a lei 3. E nesse caso, a lei mais benéfica é a lei intermediária. Aí a gente diz que a lei intermediária, ó, o cara cometeu o crime aqui, vamos imaginar que ele vai ser julgado aqui. Essa lei intermediária, ela vai ter retroatividade para alcançar o fato e ultratividade para ser o padrão de regulação do fato. Então a gente vai dizer o quê? Que a lei intermediária ela tem a chamada extratividade. Porque retroatividade mais ultratividade
é igual extratividade. E agora eu vou precisar usar este quadro aqui. Vamos lá. A quinta situação é a da abolitio criminis. Na abolitio criminis, você tem, de novo, como em toda situação, você tem tempo 1 e tempo 2. No tempo 1, o fato era crime. No tempo 2, ele virou indiferente penal. Nesse caso, você sabe que a lei do tempo 2, ela vai retroagir para alcançar o fato. É o que aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério, que deixou de ser crime. Então aqui a gente vai ter o quê? Também a retroatividade da lei nova. Mas ó, não confunde, você não pode confundir abolitio criminis com a situação de continuidade normativo típica, que foi o que aconteceu com o crime de rapto, que saiu do artigo 219 e foi para o artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5º. Então, a hora que você lê lá o crime de rapto, você fala, isso, ele foi revogado, é abolitio criminis. Não é não, você só mudou ele de lugar. Ou seja, o conteúdo incriminador continua lá, ele não saiu de lá. Então, olha só, gente, feitas essas considerações iniciais, volta aqui para mim. Você deve estar pensando, Flávio, isso aí é a lei penal, né, no tempo, é o tratamento intertemporal que a lei dá para a lei penal. O que isso tem a ver com combinação de leis? Vamos entender agora o que isso tem a ver com combinação de leis. Olha só, o que está aí no seu quadro? Esse artigo 2º que você está vendo no seu quadro, ele é o artigo que estava no Código Penal de 1969. Os senhores sabem que a antiga parte geral do Código Penal era de 1940 e sofreu uma modificação em 1984. A parte geral do nosso Código Penal, ela é de 1984. Mas houve uma tentativa de alterar a parte geral do Código Penal em 1969. Quem alterou a parte geral do Código Penal em 1969? Professor Nelson Hungria. E isso que vocês estão vendo agora é como era o artigo 2º desse Código Penal, que foi publicado em 69, sofreu sucessivas prorrogações na vacatio legis e, por fim, foi definitivamente revogado em 78. Repara o seguinte, o artigo 2º caput e o parágrafo 1º, eles têm uma redação um pouco diferente, tá bom? Mas eles têm o mesmo conteúdo normativo do artigo 2º e do parágrafo único do que está no nosso Código Penal. O problema é que, se você já notou, ele tem um parágrafo a mais. Ele tem um parágrafo a mais. E o que fala nesse parágrafo? Fala a apuração da maior benignidade, para se conhecer qual a mais favorável. A lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Olha só, me filma aqui. Se você olhar o Código Penal Militar, o Código Penal Militar tem esse parágrafo 2º. Então não estou falando só de lei que nunca chegou a ter vigência, tá bom? Eu estou falando de lei em vigor, mas na seara militar. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? Olha só, esse código, apesar de nunca ter alcançado vigência, ele foi feito por um dos expoentes do nosso direito penal. Então, por causa disso, ele serviu e ele ainda serve para muitas pessoas como uma forma de você fazer a interpretação doutrinária do código atual. E repara o seguinte, no parágrafo 2º do Código do Nelson Hungria, ele diz o seguinte, olha, se você tiver a Lei 1 e a Lei 2,
A Lei 1 fala, olha, a pena é de 3 a 5 anos. E a Lei 2 fala, a pena é de 2 a 4 anos. Aí você, sabidão, né, já tá falando assim, eu já sei. A Lei 2 ela é mais benéfica do que a Lei 1. Tá, mas então vamos imaginar que é de 2 a 4 anos de detenção. Desculpa, de reclusão. E essa daqui é de 3 a 5 anos de detenção. Volta aqui para mim. Repara que agora começou a complicar. Eu já não consigo identificar, houve uma sucessão de leis, eu sei que vai valer a lei mais benéfica para o réu, o problema é que eu não consigo identificar qual é a mais benéfica. Volta aqui para o quadro, aí o que falava o código dele? Olha, não sei qual que você vai considerar a mais benéfica, mas se você for, a hora que você for escolher, leve em conta os dispositivos separadamente. Como assim? Você não pode fazer isso aqui. Ué, como assim fazer isso aqui? Você não pode pegar os dois dispositivos, combinar o que eles têm de melhor para o réu e aí aplicar. Você não pode usar a detenção da lei anterior e a dosimetria da pena da lei posterior. Você não pode fazer isso. Então, olha só, é isso aqui que é a combinação de leis. É você fazer combinação de dispositivos de leis diferentes. Você vai ter uma lei em vigor e uma lei revogada. Você vai usar alguns dispositivos da lei em vigor e alguns dispositivos da lei revogada. Tudo bem, o que a doutrina fala sobre isso? Então, para uma primeira posição, que é a posição do Nelson Hungria, tanto que o código dele estava escrito desse jeito, diz que não pode. E qual é a justificativa de não poder? É a usurpação de função legiferante, usurpação de função legislativa, usurpação de poder. Como assim usurpação de poder? Quando o juiz combina, ele está criando uma regra que não é nem a Lei 1 e nem a Lei 2, ele está criando a Lei 3. A Lei 3 não saiu do legislativo. Então, quando o juiz faz isso, ele está usurpando a função do legislativo. Beleza? Beleza. Aí, gente, aí tem a segunda parte. A segunda parte, me filma aqui. Por que é importante você lembrar aquilo que eu falei lá atrás, que é a regra geral do direito penal intertemporal? Porque agora você vai ter que usar ela aqui. E qual que é a regra geral do direito intertemporal? O juiz vai aplicar uma sentença hoje, a regra geral é que vale a lei vigente. Mas opa, esse crime aqui, esse cara cometeu há 6 anos atrás. Eu lembro que há 3 anos atrás houve uma mudança na legislação. Então deixa eu analisar. Tudo bem, nesse caso você tem que ver qual a lei mais benéfica. Mas repara o seguinte, que para ter esse caso, você está sujeito a uma condição, que é ter havido sucessão de leis. Mas a regra geral, o conteúdo dela, continua o mesmo. Vale a lei em vigor. Então vamos lá. Se o juiz for dar a sentença aqui, o que diz a regra geral? A regra geral diz que ele tem que usar a lei em vigor. A lei em vigor é a Lei 2. Agora, o que diz a Constituição e o que diz o parágrafo único do artigo 2º do Código? Se houver conflito de leis, e apenas se houver conflito de leis, se houver essa condição, conflito de leis, sucessão de leis penais, aí você pode usar a lei revogada. Então, qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra é que eu tenho que usar a lei em vigor. Qual que é a exceção? Eu vou poder usar a lei revogada ou então aplicar uma lei para uma época em que ela não estava em vigor. Mas tudo bem, vamos nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a exceção é usar a lei revogada, tá bom? Essa exceção, ela está sujeita a uma condição, que é a sucessão de leis penais. Tem que ter havido mudança de leis penais, sucessão de leis. Então repara o seguinte, olha o que o pessoal fala. Se a regra geral permite
que eu ignore 100% da lei em vigor. Desculpa, se a exceção permite que eu ignore 100% da lei em vigor, se ela me permite o mais, que é ignorar 100% da lei em vigor e usar 100% da lei revogada, ela me permite o menos, que é usar uma parte da lei em vigor e uma parte da lei revogada. Então eu vou usar essa parte da lei em vigor e essa parte da lei revogada. Em vez de eu excepcionar integralmente a regra geral, eu vou excepcionar só uma parte. E mais, isso aqui não é criar uma terceira lei, porque eu estou dizendo que vou usar dispositivos de leis que saíram do legislativo. Eu não vou criar inovando, eu não vou criar regras da minha cabeça, beleza? Então, para o pessoal da segunda posição, sim, pode sim. Por que pode? Porque se o juiz pode o mais, certo? O que é o mais? Ignorar 100% da regra geral. Ele pode o menos, que é ignorar uma parte. Não, beleza, beleza. Até aí eu já entendi. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? O que isso tem a ver com essa situação? Vamos entender. Vamos entender. Olha só. Então, se eu tenho a Lei 6368 de 76 com uma pena mínima de 3 anos, certo? E eu tenho a Lei 11.343 de 2006 com uma causa de diminuição de 1/6 a 2/3. Se o cidadão cometeu tráfico de drogas anteriormente à Lei 11.343, sobre a égide dessa lei, será que eu não posso usar essa causa de diminuição? Desculpa, será que eu não posso usar essa pena mínima e essa causa de diminuição? Será que eu não posso combinar essas duas leis? Olha só, me filma aqui. Aí, gente, começou a ter um dissídio jurisprudencial. Esse dissídio jurisprudencial, ele é bem menor do que tem na maioria dos livros que você acompanha. A maioria dos livros fala que ora os tribunais decidiam de um jeito, ora decidiam de outro, ora falavam que podia haver a combinação de leis, ora dizer que não podia haver a combinação de leis, só que isso não é integralmente verdade, tá? Algumas decisões de tribunais de segundo grau, principalmente, elas admitiram a combinação, tudo bem? Então o traficante primário, que cometeu o crime antes de 2006, ele faz jus à pena de 3 anos e faz jus à causa de diminuição do parágrafo 4º. Beleza? Fechou, tá? Mas para efeitos de tribunais superiores, isso foi decidido desse jeito muito poucas vezes. E eu vou dizer por quê. Algumas das decisões de tribunais superiores, principalmente o STJ, olha o que elas falavam. Olha, você pode, vem aqui para mim no quadro, você pode combinar. Você pode, estava na ementa, é permitida a combinação entre a Lei 6368 e a 11343, papapá, papapá. É permitido, desde que a pena aplicada não seja inferior a 1 ano e 8 meses. Tem uma decisão do STJ, que era usada como precedente, que tem isso aqui. Só que aí você fala, peraí, não entendi isso não, porque se a pena é de 3 anos e eu usar a diminuição no seu maior patamar, 3 anos menos 2/3 de 3 é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Então não entendi isso não. Ah, tá. Faça essa mesma conta com 5. Se você tirar 2/3 de 5, você vai ver que vai dar 1 ano e 8 meses. Então, na verdade, volta aqui para mim, tem algumas decisões de tribunais superiores, tá?
Tem algumas decisões de tribunais superiores que diziam que podia fazer a combinação de leis desde que o resultado não gerasse o resultado que é o resultado cabível na combinação de leis. Então não estava autorizando combinação porcaria nenhuma. Tudo bem? E aí, para encerrar a discussão sobre essa possibilidade de combinação de leis no crime de drogas, né? Antigamente era lei de tóxico, aí depois virou lei de droga. Tem diferença? Tem, né? Porque quando você fala lei de tóxico, em tese a substância que está ali tem que entorpecer. O problema é que foram colocando ali dentro da portaria da Anvisa substâncias que não provocam torpor. Aí mudaram o nome para lei de droga. Mas aí de vez em quando eu ainda falo lei de tóxico. Olha só, então nesse caso aqui, o STJ decidiu fazer a súmula 501. Vamos voltar para ela. Aí a súmula 501 diz o quê? Diz, olha, não vai poder a combinação não. Ou você usa uma situação ou você usa outra. Ou você usa a 6368 ou você usa a 11343. E olha só, gente, via de regra, se o cara é primário, cometeu o crime antes de 2006, o cara é primário, né? Para ele é melhor a 11343. Por quê? Porque, a bem da verdade, a pena mínima para o primário aqui é 1 ano e 8 meses. Se o cara é reincidente, aí vale a 6368. Por que vale a 6368? Porque aí, como ele não faz jus à diminuição, a pena mínima para ele é de 3 anos, tá? Agora, isso aqui, gente, essa análise que a gente deu aqui, essa análise preliminar, volta aqui para mim. Essa análise preliminar não é o que tem de interessante sobre jurisprudência e combinação de leis penais. O que tem de interessante são as duas decisões que a gente vai ver agora. Você ficou até agora vendo esse vídeo para não ver novidade nenhuma, não foi? Você deve estar pensando assim, poxa, Flávio, mas que droga, cara. Tudo isso que você está falando tem nesse livro, tem no outro livro? Tem. Até agora, você, a bem da verdade, não precisou da minha ajuda para entender esses temas aqui. Agora, eu vou passar para vocês, que a gente vai combinar agora. Eu vou passar para vocês aqui uma série de telas. O que você vai fazer quando você estiver vendo esse vídeo? Você vai dar pausa e vai ler as telas, certo? Eu vou só passar as telas e depois eu vou explicar o que está no julgado. Tudo bem? Eu vou explicar o que está no julgado. Então vamos lá, vamos para as telas. Isso aqui, gente, é um voto do ministro Aires de Brito durante o recurso extraordinário 569152, tá? Então vamos lá, você vai dar um pause agora, vai ler. Vai dar um pause e 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 vai ler. Beleza? Pronto, pronto. Olha só. Me filma aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que entre em vigor um novo Código Penal, certo? Código Penal inteirinho. Código Penal integral, do artigo 1º, artigo 360, tudo de novo, tá bom. O novo Código Penal, ele alterou o crime de homicídio qualificado. A pena hoje do crime de homicídio qualificado, gente, nada disso aconteceu, é uma hipótese que a gente está desenvolvendo aqui para raciocinar. A pena do homicídio qualificado, ela é de 12 a 30 anos, certo? Hoje. Aí nesse novo código ela passa a ser de 6 a 15 anos. Bem menor, né? E você está respondendo por homicídio qualificado. Houve sucessão de leis penais. A lei nova é benéfica a você. O que você fez? Uhul! Beleza, só tem um problema. O novo Código Penal, ele foi alterado integralmente. Lá na parte de pena, agora tem um dispositivo que diz o seguinte, olha, não sei qual é o tamanho da sua pena. Eu sei que agora no Brasil não tem mais substituição de pena, não tem mais progressão de regime de pena, não tem mais livramento condicional. What? Vamos imaginar que isso acontecesse. Aí você fica imaginando,
Poxa vida, eu já tenho uma condenação aqui de 12 anos, que é a pena mínima. Pelo novo código, a minha pena vai para 6 anos. Só que pelo código anterior, eu ia poder progredir de regime. Eu ia poder fazer jus a livramento condicional e tal. Aí você deve estar falando assim, Flávio, você tá doidão, cara. Você tá doidão, né? Mas por que eu tô doidão? Mudou o código inteiro. Mudou o código inteiro. Então vamos aqui para a tela. Aí você deve estar pensando assim, Flávio, olha só. Em relação às penas, em relação ao homicídio. Nessa situação que você falou, em relação às penas, tá bom? Vale a lei anterior. Em relação ao homicídio, vale a lei nova. Volta aqui para mim. É mesmo? É mesmo? Por quê? Aí você fala, poxa vida, Fábio, porque nesse caso fica claro que a lei do homicídio era uma, a lei do homicídio é outra. A lei de pena era uma, a lei de pena era outra. Tudo bem, amiguinho. Só que o Código Penal foi alterado por uma única lei. Se você falar para mim, olha aqui, se você falar para mim que em relação à pena vale a lei anterior, em relação ao homicídio vale a lei nova, volta aqui para mim, você está combinando penas. Tá entendendo o que eu estou falando? Olha o que o ministro Carlos Aires de Brito falou. Nós temos que separar lei penal da norma penal. A gente tem mania de achar que a lei e a norma são uma coisa só. Mas presta atenção no seguinte, a lei, a gente identifica ela através de dispositivos, não é? Artigo, parágrafo, inciso, a linha, isso aí é a lei. Mas a lei, ela é a roupagem da norma. A norma é o conteúdo da lei. Cada norma é um comando, tá bom? Então, vem aqui para o seu caderno, vem aqui para o seu caderno. O ministro Aires de Brito fala assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é separar lei de norma, tá bom? Então, para que ele fala isso aqui? Para que ele fala isso aqui? Ele fala o seguinte, olha, quando a gente tem lá dizendo que não pode combinar leis, na verdade, não é bem isso. O que você não pode é combinar normas. Normas é o que você não pode combinar. Então vamos imaginar, a lei 1 tem a norma 1 e a norma 2, que falam de coisas diferentes. Isso aqui é a lei 1. A lei 2 tem a norma 1, que fala da mesma coisa da norma 1 da lei 1, e ela não tem a norma 2. Então o que ele diz é o seguinte, repara o seguinte, a lei 1 e a lei 2, em relação a esse fato, elas ocupam o mesmo espaço regulativo. Em relação a esse outro fato, então vamos lá, fato 1, fato 2. Em relação a esse outro fato, a lei anterior tem uma norma e a lei nova não tem. Então, elas não disputam o mesmo espaço regulativo. Aí o que ele quis dizer? Nessa situação aqui, você tem, nas leis que se sucedem, contraposição normativa. Por quê? Porque você tem duas normas que alcançam o mesmo fato, ou seja, querem atingir o mesmo espaço regulativo. Na situação número 2, você não tem contraposição. Por quê? Porque a lei 2 ela é vazia nesse espaço regulativo. Então, olha só, em relação ao fato 1, a lei 1 e a lei 2, elas não admitem combinação. Por quê? Aqui no fato 1, nós temos contraposição normativa.
Em relação ao fato 2, nós não temos contraposição normativa. Então, volta aqui. O que ele quer dizer, gente, é que, às vezes, em uma linha, em um inciso, em um dispositivo de lei, aí você fala, olha, esse dispositivo de lei veio para regular aquele fato. Beleza. Agora, quantas normas tem ali dentro? O que você tem que analisar para saber se houve conflito não é analisar a lei. Ah, o artigo 1º, ele foi revogado por esse artigo 1º. Então tudo aqui está em contraposição. Não sei quantos comandos tem aqui, quantos fatos ele regula aqui, Porque às vezes as leis elas não estão se sucedendo. Quer ver um exemplo? É o exemplo que a gente está dando. Vamos voltar lá para o segundo slide nosso. Olha aqui, repara o seguinte. Em relação ao preceito secundário para o crime de tráfico, existe uma contraposição de normas, porque tem uma norma que fala que a pena tem que ir de 3 a 15 anos, e a outra que fala de 5 a 15 anos. Então, nesse caso aqui, vamos separar, vamos entender o julgamento do ministro Carlos Aires de Brito. Você acha o quê? Que você não pode combinar isso aqui, né? Porque isso aqui é a lei. Não é a lei? É, isso aqui é a lei. Isso aqui é a lei que fala da pena para o traficante. Tudo bem? Você acha que é isso. Mas repara que aqui você tem o fato 1 regulado aqui é a pena. Em relação à pena, tem contraposição? Tem. Olha aqui, ó. Regulou a pena, tamanho da pena, regulou o tamanho da pena. Não tem espaço regulativo, tá bom? Tem contraposição. Mas, ó, tem um evento 2 aqui, que é uma hipótese de diminuição. Olha aqui, a causa de diminuição de pena para primariedade tem nessa lei e não existe nessa lei. Então, gente, vamos ver o que ele fala ali, o discurso dele de encerramento. Gente, leiam o ministro Aires de Brito, que ele é realmente sensacional, né? Faço notar, então, que no plano... Olha aqui, ó. Faço notar, então, que no plano do agravamento da pena da reclusão, a regra mais nova não tem como retroincidir, sendo, como de fato é, constitutiva de política criminal mais drástica para o tratamento do traficante. E é mesmo, a pena saiu de 3 e foi para 5. A nova regra cede espaço ao comando da norma penal de maior teor de benignidade, que é a anterior, que é justamente aquela recuada no tempo, que é o artigo 12 da 6368. Não é o que se sucede com o novidadeiro instituto da minorante, que por força mesma do seu ineditismo não se contrapõe a nenhuma anterior regra penal. Lógico, daí poder incidir tão imediata quanto solidariamente nos exatos termos do inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, o que afasta de plano qualquer eiva ou mácula de combinação indevida de normas penais para compor uma terceira e imaginária regra penal sobre o mesmo instituto. Afinal, como combinar uma regra nova com uma inexistente norma velha? Vem aqui para mim. Repara, existe na lei nova um comando que não tinha na lei anterior. Qual comando? Juiz, diminua a pena do traficante primário. Tem esse comando na lei anterior? Não. Então ele está brigando com algum comando da lei anterior? Não. Então tem espaço regulativo? Tem. Então, nesse caso, o ministro Aires de Brito fala que pode retroagir, fala que pode combinar as leis. Gente, olha que raciocínio, né? Olha que coisa nova, tá? Então você olha para uma lei, você tem que ver ali quantos comandos tem. Cada comando é uma norma. O que não pode haver é combinação de normas. Isso não pode haver. Quando é que vai haver combinação de normas? Vamos imaginar que venha uma nova lei de drogas e que trate também da causa de diminuição de pena. Mas que trate dessa causa de diminuição de pena num outro patamar.
aí você não pode mesclar, porque a lei não deixou espaço regulativo. Vocês entenderam? Você vai ter que olhar as leis que se sucedem, você tem que separar as normas que estão dentro da lei, tem que ver quais as normas que estão em contraposição. Ali você não pode combinar. Se houver eventualmente uma norma que está regulando um fato, que está inaugurando um comando que não tinha na outra lei, essa você pode combinar. Então, essa é a primeira coisa, tá? Nova, moderna, interessante, que tem na jurisprudência sobre combinação de leis penais. Vamos aqui à segunda. A segunda é o habeas corpus 239363 do STJ, que foi a arguição do preceito de inconstitucionalidade do preceito secundário do 273, parágrafo 1º, traço B, inciso 5º do Código Penal. Tem depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Olha só, no caso concreto, um homem foi condenado a uma pena de 11 anos de reclusão e ele tinha 9 frascos e 25 comprimidos de anabolizantes. Ele era o dono de uma farmácia. E a pena desse crime de venda de produto destinado a fins terapêuticos de procedência ignorada, ela é uma pena de 10 a 15 anos. O que o STJ fez? Ele usou o preceito primário do 273 e ele afastou o preceito secundário do 273 para este caso concreto. Tá? Ele considerou que esse caso concreto aqui não houve, havia uma ofensa, havia uma situação flagrante de desproporcionalidade entre a ofensa provocada à saúde pública e a pena efetivamente aplicada. Aí ele usou o preceito secundário de qual crime? Do crime de tráfico de entorpecentes, do artigo 33 da 11343 de 2006. Por que isso aqui está falando de combinação de leis penais, gente? Olha só, a gente estuda combinação de leis penais, assim, ó. A gente estuda lei vigente mais lei revogada, não é isso? A gente estuda, vamos combinar um dispositivo de lei vigente com um dispositivo de lei revogada. Isso aqui é combinação de leis no tempo. Agora, repare que o STJ fez foi usar um dispositivo de lei vigente mais outro dispositivo de lei vigente. Como não existe possibilidade, né, nessa situação de você considerar que essas leis são sucessivas, porque elas são simultâneas, essa combinação é uma combinação no espaço. Tudo bem, gente? Então volta aqui para mim. As duas coisas mais recentes e mais interessantes na jurisprudência sobre combinação de leis. Então esse voto do ministro Aires de Brito e essa possibilidade de combinação de leis no espaço do julgamento do STJ, que considerou desproporcional a pena do artigo 273, ignorou aquele preceito secundário e usou de empréstimo um outro preceito secundário de uma lei que ainda está em vigor. Tudo bem? Então, sobre jurisprudência de combinação de leis penais, era isso e espero ver todos os senhores no curso.